Olá, meu nome é Alessa. Eu vim aqui gravar esse vídeo a pedido da Fran e da Rose. A Fran é uma amiga muito querida. Eu estudei com ela o último ano do ensino médio e a gente tem bastante contato e ela sabe bem como é um pouco a minha rotina. E então ela pediu para eu fazer esse vídeo juntamente com outros vídeos, eu acho que ela vai agregar aqui com essa realidade, sobre como está sendo a minha vida materna, especialmente nesse momento de quarentena. Então é o seguinte, eu sou mãe de dois meninos, um de 6 anos, o Miguel, e a mãe do Theo, de 10 meses. Então, assim, eu trabalho fora, eu sou professora, então eu tô tendo que dar todo o suporte para os meus alunos dentro de casa, com os meninos em casa. Então é uma realidade da grande maioria das mulheres. As mulheres hoje em dia, a maioria delas precisam trabalhar e grande parte delas estão em home office, assim como eu, dando suporte para suas empresas, no meu caso para os meus alunos, e fazendo o papel de mãe, dando suporte para casa, para os filhos e para o marido. Então, assim, eu vim falar um pouquinho sobre isso, como tá sendo, sobre a minha experiência, passar algumas coisas que eu tô fazendo que tá sendo positiva, para que a gente aprenda a lidar talvez um pouquinho com esse momento tão diferente. Porque o que a gente está vivendo hoje em dia é um momento único, é um momento distinto, como nunca houve parecido na nossa geração. Então, nós estamos sem poder sair de casa, a nossa liberdade está limitada e a gente está tendo que lidar com tudo isso de uma maneira um pouco única, vamos dizer assim. Então, momentos distintos pedem ações distintas. Então, assim, como mãe, a primeira coisa que eu tenho para falar e que eu tô tentando me conscientizar e que para mim tá fazendo muito bem é que eu preciso desapegar do ideal, né? Às vezes nós como mães idealizamos o nosso papel como perfeito, nós queremos brincar com nossos filhos, nós queremos fazer a comida mais fresca possível, a roupa mais cheirosa, mais limpinha, a casa impecável, dar atenção para o marido. Então, assim, essa idealização não existe em momento algum. Num momento como esse agora, menos ainda. Então a gente precisa se cobrar menos e é isso que eu tô tentando fazer e que pra mim tá funcionando. Então, assim, como eu disse, eu sou professora de ensino fundamental 2 e de ensino médio, então eu estou trabalhando em casa no meu horário de trabalho normal, às manhãs. Então eu dou todo o suporte para os meus alunos online. Nesse momento, os meninos ficam com meu marido. O meu marido, ele viaja, ele é representante comercial, então, como o comércio está todo fechado, ele está em casa. Ele tem algumas coisas para serem feitas, mas eu estou contando muito com a ajuda dele em casa. Então, isso está sendo muito útil. A ajuda dele está facilitando todo esse processo dentro de casa com os meninos. Porque normalmente eu fico em casa sozinha com eles durante a semana, de segunda a sexta. Ele viaja e eu fico com os dois. Então, para ser bem sincera, a minha rotina agora está mais tranquila do que normalmente. Quando eu trabalho, levo um filho para uma avó, levo o outro para a escola, volto, fico sozinha com os dois e tenho que me organizar sozinha. Com meu marido em casa, para mim tá sendo até um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, a gente dividir a atenção entre os filhos, a casa e o trabalho sempre é algo um pouco complicado, né? Então, assim, um pouquinho da minha rotina para vocês, para ver se ajuda em alguma coisa. Para nós aqui em casa, nós tentamos não mudar muita coisa nesse período de quarentena. Então, os meninos continuam tendo hora para dormir, os meninos continuam tendo hora para acordar, inclusive o Theo de 10 meses. Todo mundo tem hora para comer, café da manhã, almoço, janta e os lanches intermediários. Lógico que em relação à alimentação, tudo ficou um pouco mais flexível, né? Porque o Miguel mesmo de 6 anos, ele quer comer com maior frequência, porque está em casa, né? Não tem muito o que fazer, então eles procuram mesmo alguma coisa para beliscar, então eu fico um pouco atenta
a isso e eu sou um pouco flexível, né? Eu deixo comer uma bolachinha de vez em quando, sempre cuidando com as frutas, né? Uma alimentação saudável que ele sempre tem, então eu não tenho esse tipo de problema com ele. Mas a rotina permaneceu, a gente sempre tentou fazer isso mesmo em períodos de aula, em períodos de férias, né, finais de semana, para que a gente não tenha um trabalho redobrado depois, para que as coisas voltem à rotina. Então, assim, com o Miguel, que já tem 6 anos, se a gente fugir 1 ou 2 dias de alguma coisa da rotina, é mais fácil ele voltar. Ele entende muito bem isso. Agora, com o Theo, que tem 10 meses, é bem difícil. Então, a gente ajustou uma rotina com o Theo há um tempo já, há alguns meses, e tá tudo bem redondinho. A gente consegue fazer as coisas funcionarem. Então, eu prefiro, nós preferimos não mexer nisso, né? Salvo, assim, algumas exceções muito esporádicas, mas que no caso da quarentena não tem, né? A gente não tem pra onde ir, não tem casamento, não tem festa, não tem reunião em casa de vó, não tem nada disso. Então a gente segue uma rotina bem específica, né? O Theo acorda bem cedinho, ele por volta entre 6h30 e 7, o Miguel também, né? Por alguns dias o Miguel quis dormir um pouquinho mais, mas eu não deixei passar das 8, porque tem horário para tomar café da manhã, depois tomar café da manhã à tarde eu acho que já atrapalha o almoço, então eu prefiro acordá-lo, né? Mas não tenho esse tipo de problema, geralmente ele acorda sozinho, todo mundo come, o Theo ainda faz 2 sonecas, né? Faz a soneca da manhã. Agora, por sinal, ele tá com meu marido pra comer a fruta, pra dormir, pra eu poder fazer o vídeo. E depois ele faz a soneca da tarde. O que aqui em casa funciona muito bem, tá? Mesmo em períodos fora de quarentena, é que eu tento dar segurança para o Miguel, que é o mais velho. O Theo só tem 10 meses, é um bebê, então ele precisa ser trocado, ele precisa ser alimentado, ele precisa de cuidado o tempo inteiro, ele sobe em tudo, ele precisa de que alguém esteja olhando ele o tempo inteiro, para que ele não caia, não se machuque. Mesmo assim, acontecem alguns pequenos incidentes aí. Bate cabeça, bate boca, chora e tudo mais. Mas o Miguel é mais velho, então ele tem a independência dele. Ele toma banho sozinho, ele seca o cabelo sozinho, ele se limpa, ele se alimenta sozinho. Então ele precisa de pouca intervenção minha. Mas eu fico muito atenta porque ele é uma criança. Ele precisa também ser cuidado. Então o que eu acho mais interessante de nós, de mães aqui, mães de mais de uma criança, é que a gente tente ficar atenta principalmente aos mais velhos. Os mais novos, nós precisamos ficar em cima deles, né? A demanda deles é essa, é esse cuidado nosso. Agora, com os mais velhos, eu tento me atentar ao fato de que ele precisa também da minha atenção. Ele não precisa de mim para tomar banho, ele não precisa de mim para se trocar, ele não precisa de mim para se alimentar, mas ele precisa da minha atenção. Então, como mãe, eu tento focar no Miguel quando o Theo está dormindo. O meu olhar tem que ser para ele nesse momento, porque o outro é mais novo, tem outras demandas, como eu já disse. Então, quando o Theo faz as sonecas dele, eu tento me dedicar um pouco mais pro Miguel. Mas é um pouco mais, gente, não é o tempo inteiro, porque vocês sabem que nós, mulheres, temos todos os afazeres da casa, nós temos a comida para fazer, nós temos a roupa para lavar, a roupa para estender, a roupa para dobrar, a roupa para passar, a roupa para guardar, a casa para limpar, o lixo para tirar. Então, assim, a comida do bebê para fazer, no meu caso, que é uma comida um pouquinho diferente. Nós temos várias outras ações que precisam estar inseridas neste período de soneca, no caso do meu mais novo. E, além disso, eu preciso dar atenção ao mais velho. Então, como que eu costumo fazer tudo isso? Aqui em casa a gente lida muito com combinados. Então, o Miguel sabe muito bem que tudo é combinado e tudo é explicado, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Então, ele sabe muito bem que quando o Theo dorme, eu corro para fazer algumas coisas, mas antes eu já explico para ele. Filho, a mamãe precisa terminar de passar esse tanto de roupa, colocar o feijão para cozinhar e estender a roupa que tá na máquina, por exemplo. Quando eu terminar isso, a mamãe vai jogar uma partida de xadrez com você.
Ou a mamãe vai jogar uma partida de super trunfo. Ou a mamãe vai, não sei, vai ao computador com você pra gente fazer as atividades da escola, que também tem isso agora. Então ele entende, ele sabe que ele vai ter o tempo dele. Ele sabe que isso vai acontecer. Eu acredito que essa previsibilidade, esse anúncio que eu dou para ele, que a gente faz aqui em casa, isso dá tranquilidade e dá segurança para ele. Porque ele sabe que apesar de eu estar passando roupa, apesar de eu estar colocando feijão para cozinhar, apesar de eu estar tirando a roupa da máquina para pendurar no varal, ele sabe que a hora dele vai chegar. E algumas vezes o irmão acorda antes. E aí, o que a gente faz? A gente tem que dar atenção. Eu tento cumprir o combinado mesmo com o irmão acordado. Ele precisa saber que ele tem um momento dele. Pode ser 15 minutos pela manhã e meia hora à tarde. Mas ele precisa saber que o tempo dedicado a ele é de qualidade. Eu percebo que a qualidade do tempo é muito melhor, vale muito mais do que a quantidade que a gente dedica para eles. Então, a minha dica, porque aqui na minha casa funciona, pode ser que na sua não funcione, que a organização é um pouco diferente, mas é que a gente tente, como mãe, dar um tempo de qualidade para os nossos filhos. Que a gente não se cobre como perfeitas mesmo, porque o momento não é perfeito e nós não somos perfeitas. Que a gente tente se dedicar dentro das nossas possibilidades e das nossas limitações. Que se o seu filho gosta de jogar jogo de tabuleiro como o meu, que você dedique aí ao longo do seu dia 20 minutos ou meia hora do dia para jogar uma partida de jogo de tabuleiro com ele. E o que também para mim funciona muito e que eu acho que ele se sente bem seguro e confiante em relação a tudo isso que está acontecendo, eu insiro muito o Miguel nas atividades da casa. E ele gosta muito disso, ele responde positivamente. Então, por várias vezes eu não combino com ele de jogar uma partida de super trunfo. Por várias vezes o que eu combino com ele é que ele vai picar salada pra mim do almoço. É que ele vai dobrar a roupa pra mim que eu recolhi do varal. É que ele vai ajudar a tirar o pó dos móveis. Então, trazê-lo para minha realidade, para minha necessidade, é uma maneira que eu encontrei e que ele responde bem, de passar confiança de que ele é útil e de que ele é importante e para ele estar junto comigo, né? O Miguel é uma criança bem sensível, então além de tudo isso ele também pede carinho, né? Ele gosta muito disso e eu acho que toda criança gosta. A gente em algum momento do dia, a hora que tá brincando com eles mesmo, nessa meia horinha que a gente dedica, ou a hora que a gente senta ao lado para fazer a tarefa da escola, as atividades, um cafuné, um beijo, um abraço, um aperto, faz toda a diferença para eles. Nós precisamos passar confiança para os nossos filhos nesse momento. Né? Aqui em casa a gente não assiste notícia, né, na televisão, a gente não conversa sobre tudo que está acontecendo de maneira aberta com ele. Ele sabe da propagação do vírus, ele sabe dos cuidados, mas ele não sabe das fatalidades. A gente tenta deixar tudo isso de lado porque uma criança é uma esponja. Eles absorvem muito tudo que a gente fala. Então, a gente tenta lidar da maneira mais natural possível e, como eu disse, passando segurança para eles. Cada criança pega a segurança de uma maneira. O meu filho pega dessa forma. O pequeno, como eu disse, as coisas são normais com ele, porque a dependência dele é a mesma, o cuidado é o mesmo e eu tô tendo a parceria do meu marido em casa nesse momento, né? Então, as coisas, assim, estão bastante diferentes, mas nós estamos tentando levar da maneira mais natural possível. Jogar muito com os filhos, brincar muito, dedicar muito tempo do dia é o que muitas mães estão tentando fazer nesse momento, porque as crianças pedem isso. Só que eu acho que desde que a gente combine, como eu falei, as coisas, limite o tempo, olha, eu vou brincar com você das 4 às 4h40, porque depois a mamãe precisa fazer isso, aquilo e mais outra coisa. Eles entendem muito mais do que às vezes a gente pode imaginar que eles entendem. A compreensão deles é muito grande. Cabe a gente utilizar toda essa inteligência que eles têm, né? Então, a minha experiência com essa quarentena tá sendo essa. A gente tá tentando manter
a rotina, como eu disse, eu tô focando em dar atenção para o mais velho, dar confiança, dar segurança para ele, para que ele sofra o mínimo possível a respeito de tudo que está acontecendo. E nós, como mães, precisamos de um tempinho para nós também e precisamos pensar que nós não somos perfeitas, precisamos fugir da idealização o máximo possível. Essa idealização exposta nas redes sociais, que eu brinco muito com meu filho, que o meu filho é maravilhoso. Isso não existe, gente. Isso não tem. Cada um sabe a sua realidade dentro da sua casa. Cabe a gente tentar adequar algumas coisas à nossa realidade. A gente não vai deixar de fazer comida para brincar com o filho. A gente não vai deixar de lavar roupa para brincar com o filho. O filho precisa entender que as outras coisas precisam continuar. E a gente é uma só, né? Então, tudo que é bem conversado, mesmo os pequenos, mesmo eles entendem. Se a gente cria uma rotina, um hábito, uma sequência, eles ficam confiantes com isso, eles sabem que a hora de brincar com eles vai chegar e a atenção vai chegar. E aí a gente consegue levar um pouco melhor as coisas da casa, né? Mas eu não passo toda a roupa de uma vez, eu não limpo toda a casa de uma vez, é tudo parcelado e eu me permito isso, né? Porque idealização não é bom para ninguém, tá? O que eu acho interessante mencionar só para finalizar é que nós somos seres humanos também, nós como mães. Nós precisamos pensar na gente, nós precisamos tirar um tempo pra gente. As crianças dormem cedo em casa, relativamente cedo, 9 horas os dois estão dormindo, então é o tempinho ali que eu tiro pra mim, pra eu assistir a um filme, pra eu ler um livro, pra eu conversar com meu marido, pra fazer alguma coisa pra mim. Então, a gente precisa estabelecer algumas regras, alguns passos na nossa rotina, mesmo nessa loucura toda que a gente está vivendo, para que a gente tire um tempinho para nós também, tá? Não para hidratar o cabelo, não para fazer a unha, não tanto assim, porque não dá, né? Mas alguma coisa para que a gente trabalhe a nossa mente, a gente esvazie um pouquinho de coisas negativas, porque a avalanche está sendo bem grande e a gente também é afetada, não só as crianças, né? Então cuidem-se, cuidem das crianças. Espero que esse período de quarentena passe o mais rápido possível, para que a gente possa voltar à nossa rotina. Um abraço.